dizer, o que a gente faz quando esses grupos conservadores eles ganharam autonomia e ganharam densidade eleitoral? Porque até então eles não tinham densidade eleitoral, então eles eram atores secundários. Né? Agora, o que acontece quando eles viram atores principais? Né? Quer dizer, eles já não têm capacidade de isolá-los dessa forma. Eles, por outro lado, conseguem surfar, né, dentro dessa quebra da hegemonia cultural da esquerda. Né? Ainda mais um candidato como esse. Me parece que é alguém que está organicamente vinculado dentro do imaginário paulistano, certo? Como alguém que sempre teve do lado dos valores conservadores fundamentais dele, do fantástico programa que agora tem coisas dessa natureza. Certo? Só que ainda tem um terceiro elemento, que deixa, então, me parece a situação muito mais vulnerável. Certo? A integração dessa nova classe, né, social dessa nova classe, que se deu através da ampliação do consumo. Ora, quem melhor do que um defensor do consumidor para representar, então, os anseios dessa nova classe? Porque se de fato eles conseguiram alguma forma de ascensão por poderem comprar um celular, uma TV de plasma, por poderem colocar seus filhos na escola privada, por poderem comprar um plano de saúde, pagar um plano privado de saúde, quem melhor do que alguém que se colocou durante anos como defensor do consumidor, para garantir que esse seu celular você vai ter seus direitos, né, enquanto consumidor respeitados. Você vai ter seus direitos respeitados na escola privada, no seu plano de saúde e coisas dessa natureza. Ou seja, pelo fato de que o processo de ascensão não se deu através de uma consolidação, de uma solidariedade social com os serviços fundamentais do Estado, porque essas pessoas elas não ascenderam socialmente, porque, por exemplo, você tem um sistema público de educação e de saúde, certo, que fez com que elas pudessem, então, ter um tipo de serviço de qualidade sem dispensar dinheiro para isso, e por isso teriam aí uma parcela fundamental do seu salário, do seu novo salário, agora pronto para outras atividades que não pagamento de escola e pagamento de sistema de saúde. Como isso não aconteceu dessa forma, como isso aconteceu, na verdade, transformando essas pessoas em consumidores, então é muito racional entender o que se passa na cabeça deles. Meu direito de cidadão é, antes de mais nada, meu direito como consumidor. O meu direito fundamental de cidadania é o meu direito fundamental de consumo. Quem for capaz, de uma certa maneira, se colocar como garantidor desses meus direitos de consumo, garante, por tabela, os meus direitos de cidadão. Então, vejam, nesse sentido, eu diria que você abriu um flanco bastante problemático para a reordenação de um pensamento conservador nacional. Casado com a teologia da prosperidade das igrejas evangélicas, você tem então um caldo que tem o seu conteúdo de verdade, porque ele demonstra muito claramente o tipo de impasse no qual nós nos encontramos. Porque para um pensamento de esquerda poder conquistar essa parcela da população, ele deveria ser capaz de dizer mais ou menos o seguinte: veja só, vocês têm aí uma família que ganha R$3.000, e tem 2, 3 filhos. Perceba, você está gastando, certo, dos seus R$3.000, R$800 em escola privada de baixíssima qualidade. Você está gastando R$500 em plano de saúde mafioso. Ou seja, está perdendo praticamente metade do seu salário com esse serviço, que poderiam ser serviços públicos. Bem, isso, por exemplo, o pessoal de esquerda deveria ser capaz de propor. Nós somos capazes de propor para você um serviço público de qualidade de educação de saúde. Só que tem um problema. Isso sumiu do horizonte das ações governamentais. Isso praticamente sumiu. Vocês me desculpam, mas quando o ministro da Fazenda chega e faz uma declaração dizendo 10% do PIB da nação, da educação, significa quebrar o país, ele está demonstrando, de maneira muito clara, que não há sequer um programa de longa duração, certo, que nos garanta que daqui a 15, 20 anos nós vamos ter um serviço de educação média, educação fundamental, ensino básico, totalmente gratuito e de qualidade. Ele está sempre dizendo, não há um plano, não há um projeto. Ou seja, está esvaziando
aquilo que seria o grande diferencial da esquerda nesse momento, que poderia conquistar toda essa população. Então, o que eles pensam de maneira completamente racional? O processo na mão deles acabou. Então, eu preciso de alguém que vá garantir com unhas e dentes, certo? Que foi capaz de realizar a minha sanção social até aqui, porque daqui para frente eu não vou mais conseguir andar, certo? E alguém que tenha força, certo? Como esses sujeitos que aparecem na televisão batendo, né? Na mesa, dizendo, não, nós vamos defender você como consumidor. Tá bom para você? Tá bom para você? Então tá bom para todo mundo. Então é isso aí. Então vejam, existe um problema, existe um esvaziamento da capacidade de radicalidade do discurso de esquerda disponível para o eleitorado brasileiro. E, de uma certa maneira, esse tipo de fenômeno muçulmano mostra isso. Por isso, ele veio para ficar. Ele não é um epifenômeno, não é uma coisa que vai desaparecer para frente, não é uma coisa que vai cair vertiginosamente como se fosse uma espécie de pesadelo de uma noite de verão. Na verdade, ele é o nosso ponto frágil, ele é o nosso sintoma, ele é o sintoma desses últimos 10 anos, que, entre outras coisas, teve também como saldo, um dos seus saldos problemáticos, um afastamento, eu diria, paulatino do núcleo dos intelectuais como um núcleo propositivo de políticas públicas, em todos os níveis. Eu diria, por muito pesar, seria interessante ser lembrados, por exemplo, o governo Dilma, o governo tem menos intelectuais desde 20 anos. Isso não me parece, não que eu acho que a presença de intelectuais garanta alguma coisa, mas me parece que existe um processo paulatino de divórcio, que alguns setores da esquerda do PT ainda tentam consertar, mas que boa parte da gestão da administração pública, certo? Já dá como favas contadas. O que demonstra, por exemplo, a baixa capacidade de produção de ideias que nós temos nesses últimos anos. Certo? A baixa capacidade que nós temos de simplesmente falar, de expor ideias que tenham um mínimo de radicalidade, que possam criar algum tipo de adesão e de engajamento, pessoas que querem realmente uma transformação social estrutural desse país. Então, por que eu insistiria nesse aspecto? Porque, de uma maneira ou de outra, nós vamos entrando numa espécie de impasse. O impasse nós estamos, por um lado, do ponto de vista cultural, perdendo a hegemonia. Nós estamos pagando o fato de uma certa maneira, os últimos 10, 12 anos de governo desse país terem sido, para boa parcela da população, governos de esquerda. Então, como se todos os problemas desses governos acabassem caindo na nossa mão. Acabassem sendo, de uma certa maneira, também nossa responsabilidade. Nós vamos pagando um pouco esse processo. E a hegemonia cultural vai sendo perdida. Por outro lado, o setor conservador que apoia o lulismo vai criando uma nova hegemonia. Ele vai criando uma nova hegemonia porque ele não precisa mais pagar o preço da confrontação, como, por exemplo, o setor tradicional do conservadorismo brasileiro teve que pagar, né, nas últimas eleições. Ele não precisa mais pagar esse preço, porque ele faz parte da base, ele está lá, ele sempre teve. Você pode falar de mais um PRB, um partido mais de aliança mais antiga do PT dentro do governo, vindo do final do PL. Então vejam, eles não precisam fazer isso. Por outro lado, eles conseguem mobilizar todo o espectro, todo o ideário conservador, assimilando, pegando então a parte da classe média, assimilando esse ideário, uma transformação do processo de entrada na cidadania e uma compreensão desse processo como um processo de ampliação das possibilidades dos direitos de consumo e dos direitos do consumidor. O que faz então que ele tenha um discurso dessa nova classe que foi, aos poucos, entrando no processo de ascensão. E por isso eles basteiam ideologicamente o processo. Então vejam, nesse sentido, eu terminaria simplesmente lembrando, insistindo, que o que está em jogo nessa eleição municipal, na verdade, um grande laboratório do que pode acontecer na política nacional daqui para frente. Então, uma reflexão sobre isso,
uma reflexão sobre as possibilidades que nós temos diante desse quadro, vão ser decisivas para os próximos anos.